É inacreditável esses últimos dias que antecedem as eleições do segundo turno no Brasil. O PT, que foi testado e reprovado no governo, que não mudou a vida dos brasileiros, mas que criou as bolsas para poder ter o povo pobre nos seus braços e na sua manipulação, estão usando todos os artifícios para ganhar uma eleição. O PT não engana mais, porque o PT foi desmascarado, e não é desmascarado com conversa, é justiça. O ex-presidente está preso, todos os tesoureiros do PT estão presos, as grandes lideranças do PT estão ou condenadas, ou com restrição judicial, ou em fase de condenação. Eu fico abismado como é que existe cristãos que têm a mente de Cristo, ou deveriam, e conseguem ser enganados. O candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República foi o ministro da Educação que aprovou o kit gay, que só não foi colocado nas escolas, em algumas até foram, mas foi revogado pela ex-presidenta da República por causa da pressão dos evangélicos. Este candidato a presidente do PT, ele foi testado como prefeito de São Paulo e foi classificado o pior prefeito do Brasil. Este candidato a presidente agora da República, ele foi aquele que criou a Bolsa Travesti em São Paulo. Era o que ia pedir conselho no presídio em Curitiba, que quando viu que a coisa estava pegando mal, ele simplesmente foi aconselhado para enganar, porque a ideia é sempre ir lá, que ele já disse isso, que se for eleito vai lá e vai dar o indulto ao presidiário. O PT não engana mais. O PT já me enganou. Eu também, como uma boa parte dos brasileiros, votou no PT, acreditou no discurso. A gente não percebeu essas armações, principalmente próximas às eleições. Para ganhar as eleições, como disse a ex-presidente Dilma, eles fazem o diabo, eles mentem, eles enganam, eles não gostam de nós. Mas quando eles percebem que eles precisam de nós, aí eles viram nossos amigos. Eles são capazes de se converter, entre aspas, como Constantino. Eles são capazes de enganar, de arrumar pastores fake. Até versículo fake eles estão arrumando para poder enganar os incaustos que não lembram dos textos da Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, o espírito do engano e da mentira sempre foi usado. E eu gostaria de despertar você. Quando eles não conseguem provar nada contra alguém, eles usam os artifícios. E eu vou utilizar um texto da Bíblia. Por favor, assista o vídeo todo para que você entenda. A Bíblia diz que quando Neemias começou a levantar os muros de Jerusalém, Sanbalat e Tobias, que eram os comunistas da época, os esquerdopatas da época. Por que, pastor, eles eram os esquerdopatas? Porque o esquerdopata, ele não ama o lugar, ele ama o poder. Então, se ele está no poder, vale tudo. Se o outro está no poder, não vale nada. E fica muito claro quando você percebe quem é quem no poder. Porque se eu assumir o poder, aquilo que eles queriam fazer, eles agora já é oposição. Quando eles estão no poder, eles querem fazer tudo e todo mundo tem que apoiar. Sanbalat e Tobias disseram: quem é você para levantar esse muro? Quem é você? Quem são vocês? Um povinho. O texto diz que eles primeiro debocharam de Neemias. Não foi isso que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva fez com Bolsonaro? Quem é Bolsonaro? Ele não vai longe. Quando começar a eleição, ele vai ser desmascarado. Não foi, Lula. Não foi. Pelo contrário, vai ganhar a eleição e vai dar uma surra eleitoral no PT. Quando eles perceberam que eles não venciam com a intimidação, eles contrataram profetas. A Bíblia diz que eles subornaram profetas para poder divulgar em nome do Senhor o que eles estavam no coração. Não é isso que o PT está fazendo? Pegando pastores
Alguns sem expressão alguma, alguns fake que não sabem nem recitar um versículo dizendo que é pastor para poder enganar os crentes. Não é isso que eles estão fazendo, botando gente com a camisa de Bolsonaro para comer capim, sabendo que é deles. Não é isso que eles estão fazendo, usando uma menina que fez a suástica no corpo para poder dizer que foi o pessoal de Bolsonaro e agora a polícia provou que ali foi ela que fez ou alguém que ela consentiu a fazer, foi provado agora pela perícia. Será que você não percebe um engano? Você não percebe um engano que quando a Bíblia diz que Sanbalat e Tobias percebeu que os falsos profetas também não adiantou, eles agora começaram a divulgar mentiras a respeito de Neemias, que Neemias queria ser rei, que Neemias queria dar o golpe, e na minha área, que eu sou psicanalista, quando você vê alguém muito falando de algo, é que ele está fazendo, é o que a psicologia chama de projeção. Aí o texto sagrado diz que agora eles já estavam divulgando que Neemias era isso e aquilo. Não é o que está acontecendo? Eles pegaram falas isoladas, provocadas por eles mesmos. E agora estão dizendo, e Bolsonaro é a favor do ódio, e quem defende Bolsonaro é a favor do ódio. Que ódio? Quem é que pega crucifixo e bota no ânus fazendo manifestação? Quem é que vai nas igrejas, em alguns segmentos, como teve aqui em Camaçari, quando teve uma sessão em favor da família e foi lá com purpurina, dizendo que ia defecar dentro da Câmara Municipal e jogando purpurina na gente que estava chegando para fazer uma sessão? Quem é os intolerantes? Quem é que defende o aborto? Quem é que defende a morte dos inocentes? Quem é que defende o casamento homossexual? Quem é que defende a liberação das drogas? Quem é que disse que tem que liberar os bandidos que conseguem roubar bolsa e celular na rua e tem que liberar todo mundo da cadeia? Quem é? Só que quando eles percebem que eles não conseguiram no engano, como agora Haddad recebeu uma Bíblia de presente e jogou a Bíblia fora. E você, meu irmão, não percebe isso? E eles não têm como dizer que a Bíblia foi jogada fora por causa de outros, porque tem a declaração, tem a dedicatória. Aí ele inventou uma mentira que deu para a mulher, deu para os amigos, ficou feio, está provado que eles não valorizam a palavra de Deus. Você viu o desconforto deles quando o cara estava falando com a Bíblia na mão, um agarrado no braço, já puxando o cara para sair. Será que você não percebe o engano que o PT fez no Brasil? Por último, quando eles perceberam que não deu certo as táticas, Neemias, você é um homem de Deus, Neemias, vamos fazer uma reunião entre nós, Neemias, porque nós somos irmãos, vamos lutar por Jerusalém. E o texto diz que Neemias diz, estou fazendo uma grande obra, engano, e não vou descer, porque o texto diz, e eles queriam me fazer o mal. Meu irmão, o espírito do engano que usou o PT durante todos esses anos não pode fazer a tua cabeça, porque tu tem a mente de Cristo. Em contrapartida, eu, pastor Edivaldo Filho, apoio, defendo e recomendo o voto em Jair Bolsonaro. E você precisa pensar algumas coisas. Você já percebeu como é que um homem que não tem estrutura política nenhuma está conseguindo derrotar esse sistema? Como é que um homem que não teve tempo na campanha eleitoral, era 8 segundos, não dava nem para aparecer e dizer, oi, eu sou Jair, se falasse o nome todo, acabava. Como é que você percebe que um homem que às vezes na fala termina se enrolando em algumas vezes, é verdade, falando falas que não deve, como é que esse homem está na frente? Porque tem 28 anos na política e não roubou ninguém, fala o que o povo sente. Fala com o coração, não é marqueteiro que manda ele falar. Um homem que não fez nem campanha, porque está convalescente de um atentado de alguém ligado aos partidos de esquerda. Será que ninguém percebe isso? Meus irmãos, Deus quer passar o Brasil a limpo. E a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Este é o tempo de Jair Bolsonaro, porque é o único que eles não descobriram nada, que não tem rabo preso a eles para mudar a história desse Brasil, que tem condição de sentar na cadeira e colocar pessoas técnicas para ser ministro e não padrinhos políticos e não indicações políticas. Precisamos entender que daqui para domingo eles vão fazer os diabos para enganar, mas quem tem a mente de Cristo não é enganado, porque conhece
A palavra e o Espírito Santo lhe revelam o que está por trás. Eu recomendo o voto 17. Eu, voto 17, não apoio nem tortura e nem ódio. Apoio um homem que não é corrupto, apoio um homem que fala com o coração. Eu apoio um homem que tem erros como qualquer outro tem, mas ninguém pode dizer que ele é contra a família, que ele é contra a igreja, que ele é contra Deus, que ele roubou, que ele está preso, que ele tem processo. Este é o homem para passar o Brasil a limpo. Vamos todos à vitória e cuidado com o engano que eles vão fazer os diabo para ganhar a eleição. Mas diabo não engana crente. Diabo não engana quem tem a mente de Cristo. Eles podem até pegar alguns, mas não vão fazer efeito. Sabe por quê? Esse é o tempo de Deus mostrar a esta nação que Ele é Senhor desta nação. 17 neles, este é o meu voto.